Bom dia a todos. Estamos começando com mais uma reunião. Essa reunião é especial, já que estaremos celebrando a ceia do Senhor. E também é um domingo especial, né? Que hoje é domingo de Páscoa. O mundo inteiro está comemorando a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E nós vivemos de uma forma diferente, sabendo que Ele veio a este mundo para morrer. E essa morte não foi algo, ainda que foi algo forte, mas para nós sabemos que foi para nos dar vida. Ele mesmo falou: o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso diz sua palavra. E ele veio, diz a palavra, que ele foi o grão de trigo que caiu na terra e teve que morrer para levar muito fruto. E quem são esses frutos? Nós. Nós somos esse fruto da morte de Jesus Cristo e a ressurreição dele. Porque se ele não houvesse morto e ressuscitado, ele não houvesse morrido e ressuscitado, sua vida não houvesse estado em nós. Amém? Então vamos esperar as pessoas poder se conectar. Vamos ver quem já se conectou para poder cumprimentar. Queremos que todo mundo possa adorar e com esse mesmo sentir, né? Possamos adorar o Senhor com esse coração agradecido, porque se Ele não houvesse morrido, a gente não houvesse podido ter a vida dele dentro de nós. E isso é algo maravilhoso. Para aqueles que estão se conectando, quero pedir que vocês possam apertar aí onde diz compartilhar e compartilhar essa transmissão no seu perfil do Facebook. Inclusive eu vou fazer agora, para que todos os meus amigos do Facebook possam ver que está sendo ministrada uma palavra específica para eles. Amém? Quem se conectou, já se conectou. A Silmara já falou bom dia. Amamos você. A família Mesquita, na verdade, né? O Tiago, a dona Maria José, o Bernardo, todo mundo aí. Um abraço. A Gislene. Um abraço para a Gislene, para as gêmeas, para o Jefferson. A Cleide, o Leandro, o Samuca, o Davi, um abraço. Aqui temos também a Darlene, que é de Minas Gerais. Um abraço para toda a família aí, o Jonathan, o Junino, todos, um abraço para eles. Temos o Danilo e a Marli, que já estão conectados também. A Silvia está conectada, um grande abraço. A Adila de Caraguatatuba, lá do litoral norte, um abraço. Temos a Mary, um abraço. O Lilo, seus filhos, um abraço para vocês. Temos uma pessoa do Chile também, da BMF Valparaíso, Jéssica Brito, um abraço. E todo mundo ainda que está se conectando, já temos, 22 pessoas já que se conectaram e sabemos que serão mais. E ainda que termine a transmissão, mais pessoas vão seguir assistindo essa live e sabemos que o Senhor está em nós. E essa é a maior bênção que nós podemos ter. Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? E queremos começar adorando o Senhor, cantando um louvor. Nós somos a casa, nós somos o endereço do Senhor. Ele habita em nós. Nós somos a casa do Senhor. A presença maravilhosa de Cristo habita em nós. E essa é a consequência da morte e ressurreição de Cristo. Esse foi o propósito. Ele veio para nos dar vida e para que a tenhamos em abundância. A vida de Cristo mora dentro de nós. E isso que nós vamos declarar hoje. Amém? Quero que você feche seus olhos
e possa adorar o nome do Senhor, possa agradecer este domingo de ressurreição. O mundo inteiro comemora a ressurreição de Cristo, mas nós comemoramos essa ressurreição com a revelação de que Cristo habita em nós. Amém? Feche seus olhos, te adoramos, te agradecemos. Obrigada, Senhor, porque Tu habitas em nós. Tu tens liberdade nas nossas vidas, na nossa casa, neste lugar. Oh, Santo Espírito, Tu habitas em nós. Oh, entregamos nossas vidas, Senhor. Levamos todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Que nada venha nos distrair. Eu repreendo as distrações da sua vida. Deixa seu celular, se você está aí assistindo, estão chegando mensagens, não atenda essas mensagens. Fica aqui, fica conectado com o que está acontecendo. Fica conectado, tudo pode esperar, menos este momento de adoração. Oh, Santo, maravilhoso, te engrandecemos. Te agradecemos porque Tu vives em nós, Senhor maravilhoso. Santo, Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma.
teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Lugar, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por este tempo maravilhoso. Somos a tua casa, tu habitas em nós e por isso nós te agradecemos. Pai, começamos esse dia adorando teu nome, te agradecendo, te exaltando, te louvando, Senhor. Tu és santo e nos preparamos, Pai. Primeiramente, entregamos a nossa vida como oferta diante de Ti. Senhor, nos rendemos o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser, nos rendemos diante de Ti e nos preparamos também para receber uma palavra poderosa que vai marcar um antes e um depois na nossa vida. Senhor, declaramos que não seremos os mesmos, Senhor. Depois que finalize essa transmissão, não seremos os mesmos, porque Tu começarás um processo de transformação na nossa vida, Pai. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, Senhor. Agradecemos a todos que estão se conectando. O Heitor, allá, a família dele está conectado. O Irineu, também lá de Caraguá. Temos a irmã do Daniel, a Andrea. Um abraço para ela. Temos também Marcelo, que é do Chile. Marcelo Rios Lobos. Uau, um abraço. Um abraço. Temos el Nelson Salinas. Nelsito, Um abraço. E a Jandira Pires. Um abraço também. Obrigado por se conectar. E todos os que vão se conectar, vamos estar no final também agradecendo. Se vocês têm pedidos de oração também, coloque aí nos comentários que no final estaremos orando. Amém. Amém? Amém. Bom, para aqueles que ainda não se conectam, que é da VMF, por favor, manda uma mensagem, né? Para aqueles que têm que entrar, que são da nossa igreja, por favor. Sim. Peço para os discípulos, para nossos discípulos e os discípulos dos nossos discípulos os da equipe principal, que possam... Peço, por favor, que possam se conectar. Creio que é algo muito importante o que vamos falar hoje, a palavra que será falada, e também agradecer àqueles que já estão conectados. Quero agradecer também as pessoas que vão assistir depois, né? Também os que estão no grupo da Casa Igreja da Zona Norte, Isso. os mais que vencedores. Amém. E se você sabe que tem alguém que não se conectou ainda, manda a mensagem. Oh, não estou vendo você conectado. Aí manda o link. Também compartilha no perfil. Se ainda não está seguindo, ainda não curtiu a página do Facebook, curta aí para que o Facebook possa te avisar quando estivermos fazendo as transmissões, tá bom? Compartilha aí para que todo Amém. mundo possa participar.
Amém. Vamos para a palavra? Amém. Né? Porque hoje é um dia que vamos fazer bastante coisa. Sim. Então precisamos avançar. Como falamos, temos uma palavra gloriosa, sei que abençoará de uma forma sobrenatural suas vidas. E hoje vamos colocar num momento tão glorioso como é a ressurreição Sim. de Cristo, né? A Páscoa. Eu poderia falar sobre a Páscoa, poderíamos falar sobre tudo isso, né? Mas hoje o Senhor me entregou e nos entregou uma palavra bem específica. Creio que hoje estamos passando por um momento bem especial. Hoje o Cordeiro se comerá em casa mesmo, Amém. né? Que é Cristo. E creio que hoje Deus está nos levando a poder olhar por acima das circunstâncias, por acima das adversidades e poder entender que nós não precisamos de nada, precisamos só do Senhor, só de Cristo. Amém. Para poder avançar. Amém? Então, hoje quero começar contando uma história para vocês. Não sei se muitos conhecerão, mas o Alexandre o Grande, né? No espanhol é Alejandro Magno, né? O Alexandre o Grande, se você lê a história, se você vai para a história, você vai ver grandes coisas que ele fez, mas também vamos ver os grandes erros que cometeu, né? Nós vamos ver, ele foi um homem muito inteligente, foi um governante, foi um conquistador. E em uma das suas anedotas, né, daquelas coisas que estão nos livros de história, eu peguei uma história que me chamou muita atenção. Se conta que ele saiu com seu exército para o Oriente Médio, porque ele era um conquistador, era um governador, então ele tinha um exército gigantesco, ele era uma pessoa, nossa, impressionante, né? Ele tinha uma visão, ele tinha uma visão e uma atitude, sim, firme em frente da vida. Amém. Mas, diz a história que ele saiu com seu exército para o Oriente Médio, especificamente em Iraque, né? E o que aconteceu? Seu exército estava avançando, seus soldados estavam avançando no caminho quando se encontraram com o rio Éufrates. Sim? Éufrates. E pararam violentamente. Aí o Alexandre, né, foi até os primeiros soldados e perguntou: por que vocês pararam? Né? Essa foi a pergunta dele: por que vocês param? Se é para avançar. Aí, sabe o que aconteceu? Eles pegaram um mapa e mostraram para Alexandre. Falaram: olha, aqui termina o mundo. Aqui não é a terra, aqui a terra termina. Então não podemos avançar. Aí, imagina, por que eles falaram: não podemos avançar, se a gente passar do Éufrates, a gente vai cair no abismo. Por quê? Porque eles pensavam naquele momento, o pensamento daquele momento era que a terra era plana, que não era redonda, que a terra era plana. Então eles falaram: vamos cair no abismo. E o final, né? O final era o rio Éufrates, né? Chegava até aí a terra. O quê? Porque eles cresceram com esse pensamento. Alexandre também cresceu com esse pensamento de Aristóteles, que falava que o Éufrates era o final da terra. E que eles iam cair, né, no abismo, porque não havia mais nada. Então, olha o interessante. O Alexandre desceu do cavalo e falou assim. Então, ele que fez? Ele cruzou o Éufrates. Que interessante, né? Assim como Abraão cruzou o Éufrates. Ele cruzou. É interessante, né? Sim. E ele falou para seus soldados: vamos, vocês têm que cruzar comigo. E disse que todo mundo passou do Éufrates. E disse que depois de aquilo, o nome dele ainda se engrandeceu, ainda foi maior, por causa dessa atitude que ele teve. Então, por que estou falando esta história? Por que estou começando assim? Porque, de alguma forma,
desde criança, você foi influenciado por pensamentos, por atitudes, muitas vezes que não eram e não estavam vindo da parte do Senhor. Ou não, amor? Sim. Então, o que acontece? O Alexandre falou, não, eu vou me movimentar, eu vou fazer, eu vou quebrantar esse limite. E ele fez. Olha, é uma atitude de um homem. Mas agora eu quero te falar, nós que temos Cristo, que nós não estamos para conquistar coisas naturais somente, mas também as coisas espirituais. Nós temos que começar a entender o Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz e que Ele nos entregou naquela cruz. Amém. Amém? Então, você cresceu escutando estas frases, eu estou seguro, você que está me ouvindo, me assistindo, eu estou seguro que você já escutou, já recebeu estas palavras ou você já perguntou algumas coisas. Exemplo, somos pobres, mas somos limpos. Né? Eu sou pobre, mas eu sou limpo. Você escutou também quando você pedia algo para seus pais, o que você escutava? Não tenho. Não há. Ou não? Pai, eu não sou banco. Me dá dinheiro. Eu não sou banco. O dinheiro não cresce nas árvores. Todas essas coisas a gente ouvia. Então, você cresceu pensando que você nasceu para isso. Que você nasceu para ser pobre, que você nasceu para estar em escassez, que você nasceu para viver como o comum das pessoas, que você não tem que sonhar é para outras pessoas, para aqueles que nasceram na casa dos ricos ou daqueles que têm mais recursos, que essa história não é para você. Então hoje eu quero falar para essas pessoas que estão aí dentro das suas casas, e que elas estão aí nesse ambiente falando, não, eu creio que Deus tem algo para mim. Amém. Que Deus tem algo poderoso, mas não entendem como sair desse ambiente, não entendem como quebrantar esses limites. Então, hoje esta palavra é para eles, amor. Amém. Que você pode nos falar? Sim. A gente se acostumou a ouvir muitas coisas desde criança, né? Desde que nós nascemos até agora, né? Sim. E muitas vezes até chegar a Cristo, né? A gente ouviu muitas coisas, não somente dos nossos pais, Amém. mas também do ambiente que a gente se movimentou desde criança. Pode ser no bairro que você cresceu, na escola que você foi, na faculdade que você foi, em tudo, né? A gente é bombardeado por muitos pensamentos, né? Inclusive a mesma cultura brasileira, né? Isso. A gente se criou numa cultura chilena, né? Que a gente é chilena. Então o chileno é de um jeito, o chileno é isso, outro, o brasileiro é desse outro jeito. Mas nós temos que entender que nós, no momento que aceitamos o Evangelho, a gente saiu desse sistema, dessa cultura para estar no reino. Amém. E você tem que entender que o reino é totalmente contrário do que é o mundo, do que é o sistema. Então, todos os dias, por exemplo, você assiste jornal, Sim. já te jogam um pensamento. Então, não vai dar certo, que a crise, que a economia, que o vírus e um monte de coisas. E você é cheio disso. Né? E como falava aqui o pastor Carlos, né? Com o tema do exemplo do Alexandre o Grande, né? Todo mundo tinha recebido desde criança, não, a terra chega até o rio Éufrates. E eles cresceram vivendo isso como uma verdade, mas eles nunca tinham comprovado que isso era verdade. Uau. Até esse dia que eles chegaram até o rio Éufrates, mas Alexandre o Grande falou, tem que cruzar, né? Eu quero colocar um exemplo e quero que você entenda uma coisa. Você sabia por que um leão, né, no circo, esses leões que você vê, né, o domador fala aqui, né, meio, o domador tá aí com o leão, né, e você fala, por que o leão não vai e come um domador, né? O domador faz tsh, e o leão fica, né,
Fica quieto, obedece. Por quê? Não come ele. Não come ele, né? Se ele, imagina, um leão, quantas toneladas deve pesar, né? Imagina, é incrível o peso dele, os dentes. Imagina, eu penso, você pensa, você olha para o domador, você fala, nossa, que homem valente, né? Como ele faz tudo isso e o leão obedece. Mas eu quero te ensinar uma coisa. Você sabia que o leão, quando ele é filhote, é colocado com os filhotes dos cachorros? E o leão cresce pensando que é um cachorro. Então, quando ele cresce com uma mentalidade de quê? Cachorro. De cachorro. Só que ele é um leão. O diabo, por muito tempo, através das circunstâncias, como você falava, da cultura, dos pensamentos, daquele ambiente que você viveu, você cresceu pensando que era um cachorro, mas você era um leão. Você nasceu para coisas impressionantes. Deus te criou com um propósito eterno de glória. Sim, então, hoje eu quero falar para você. Não sei se você está numa situação onde você não entende por que estão acontecendo tantas coisas difíceis na tua vida, mas eu quero te falar uma coisa. Hoje, através desta palavra profética, eu quero te falar. Por isso, quero te falar que o que Deus tem para você, ninguém pode te entregar, a não ser Cristo Jesus. Amém. A não ser Jesus Cristo. Ele quer que você entenda que há coisas que você não imagina. A palavra fala que ele preparou coisas. Diz Efésios 3:20, diz que aquilo que nossa mente, né, que nossa mente não imaginou, disse que coisas que olho não viu, ouvido não ouviu, nem coisas que subiram ao coração de homens, são as coisas que o Senhor tem preparadas para aqueles que o amam. Amém. Então, hoje eu quero te entregar esta palavra. Olha, vamos a Efésios 3:20, porque esse versículo veio aqui na minha mente neste momento e não quero passar sem ler esse versículo. Não estava aqui escrito, mas eu quero falar esta palavra como uma palavra profética para a tua vida. Diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Uau! Quero te falar uma coisa, há um poder que opera dentro de você, que pode fazer mais abundantemente do que você imagina, do que você pensa, daquilo que você acredita, porque ele não tem limites. Amém. Jesus Cristo não tem limites. Ele venceu a morte. Amém. Ele se levantou dentre os mortos e hoje ele vive pela eternidade. Até ele, antes de Sim, ir para a cruz, falou para os seus discípulos: maiores coisas vocês farão no meu nome. Amém. Então, coisas que nem a gente imagina. Você não pode nem pensar o que o Senhor tem preparado para você. São coisas que nunca você imaginou. São coisas que você nunca viu. Amém. Porque isso tem a ver com a mente de Cristo. Diz a palavra que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. Então, o Senhor sempre vai fazer além do que nós pensamos. E do que nós sonhamos também muitas vezes. Amém. Então, Deus te chamou para fazer coisas extraordinárias. Quero que você entenda. Por isso, você tem que deixar que Cristo se faça forte na tua fraqueza. Amém. Por isso, temos que deixar que Cristo governe todas as nossas áreas. Por isso, temos que deixar que Cristo e seu poder possam transformar, renovar o nosso entendimento. A palavra transformação significa sair da forma. E a palavra renovação, ou renovar, significa voltar para o estado original. Então, hoje o Senhor está fazendo coisas que você não entende, mas a única coisa que Ele quer fazer com você é te levar a outra dimensão. Amém. Amém?
em Gênesis capítulo 37, versículo 19. Gênesis capítulo 37, versículo 19. Diz assim: disseram uns aos outros, lá vem o grande sonhador. De quem estamos falando? José. De José. Pode ser que você esteja, ou tenha um sonho, né? Ou tenha algo no teu coração que Deus mostrou, que Deus falou, e as pessoas te olham assim, tadinho dele, né? Isso nunca acontecerá. Eu me lembro, eu tinha 8 anos de idade, quando eu olhava para os aviões, eu falava, eu vou viajar de avião, eu vou conhecer o mundo, eu viajarei pela terra. E meus primos, até minha família me olhava e falava assim, tadinho dele, né? Tá doido, Tá nunca doido. vai acontecer. Imagina, uma passagem de avião, É o salário é o do... salário, né? A gente come durante um mês só com uma passagem Sim. de avião. É uma loucura, é algo impossível, né? Então, eu quero falar para aquelas pessoas que estão aí dentro das suas casas, que estão pensando, imaginando que eles se incomodam com esse ambiente e não sabem por quê. E também estão em processos difíceis e não sabem por que estão passando por isso. Olha o que diz Gênesis 37, né? 19, né? Falamos? Sim. Então, o que quero falar? Que Deus colocou sonhos dentro de você. Há sonhos que Deus colocou, há projetos incríveis que Deus colocou dentro de você. Mas o problema é que você está olhando somente para o sonho. E você não está tendo sabedoria para desenvolver aquele sonho que Deus te entregou. Vamos ver aqui. Eu sempre falo, eu escutava o apóstolo Lucas, né, falar esta frase: você pode ter R$1 na sua mão e na sua mente uma empresa ou um projeto de $1 milhão. Pode ser assim, ridículo, né? Sim. Você ter R$1 no seu bolso e dentro de você tem um projeto milionário. Então, quero te falar uma coisa. Por que Deus coloca esses sonhos dentro de nós? Porque Ele está nos falando que através dEle essas coisas podem acontecer. Com nossas forças é impossível. Mas através de Cristo tudo é possível. E é tudo através da fé, né? Amém. Se a gente tem fé, a gente confia e a gente tem uma palavra. Temos ministrado nas transmissões anteriores a respeito da fé, né? A fé não é um pensamento positivo, é uma certeza. Crie, por isso falei. É algo que Deus já te falou. Se Deus colocou algo no seu coração, é porque Ele já fez. Você tem que entender que o seu futuro é o passado de Deus. Amém. Isso é a palavra. Isso diz a palavra. Então, Ele já está mais para frente, mais adiantado, o Senhor. Então, se Ele te falou, eu vou te dar uma empresa, eu vou te abençoar, Amém. É porque Ele já fez. Amém. Vou te dar uma casa própria, é porque Ele já fez. Vou te dar um filho, é porque Ele já fez. Porque Ele está, o seu futuro é o passado de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Então, olha o que aconteceu aqui. Gênesis 37, versículo 20, diz... Gênesis 37, versículo 20, diz: venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Interessante, né? Quero te falar uma coisa. Os sonhadores incomodam. Os sonhadores incomodam. Porque os sonhadores, como você falou, amor, eles têm fé. Fé em quê? No invisível. As pessoas olham e falam, não temos nada, não olhamos nada. Você só fala. Não entendemos nada. Então, o que acontece? Aqui onde quero chegar em você. Aqueles que acreditam nos sonhos, nos projetos que Deus colocou, incomodarão aqueles que não acreditam.
Os sonhadores sempre vão buscar o melhor, o excelente. Eles sempre olharão em outra dimensão. Eles vão ter uma visão mais longa, uma visão mais ampla que os outros. Sim, e isso é algo muito importante, né? Porque às vezes temos dois tipos de sonhadores, né? É verdade. O sonhador que só faz castelos no ar, né? Algum dia vai acontecer, eu sei, a empresa, mas eles ficam na zona de conforto, não fazem nada. Mas os verdadeiros sonhadores que têm uma palavra do Senhor, eles se movimentam segundo essa palavra. Eles são direcionados pelo Senhor. O Senhor começa a dar direções, eles obedecem à palavra. Eles fazem o que tem que fazer, que obedecer, se movimentar. E o restante é o Senhor que faz, Amém. né? Glória a Deus. E isso é muito importante. Por quê? Porque quando você decide, você fala, Senhor, aqui está o projeto. Aqui estão as coisas. Você começa a entregar para Deus. Começará a acontecer algo e muitas vezes que nós não entendemos. E na verdade quem dá o projeto é o Senhor, né? Exatamente. Às vezes a gente faz o projeto e depois fala o Senhor abençoa, né? Mas será que o Senhor te deu? Né? Muitas vezes a gente faz planos. A palavra diz, muitos são os planos do homem, né? Mas às vezes o Senhor faz planos, a gente faz planos na nossa alma, no nosso querer, e nunca perguntamos para o Senhor se é a vontade dele. Uau. Mas quando o Senhor te entrega e coloca esse querer, diz a palavra que o Deus é aquele que coloca o querer tanto como fazer pela sua boa vontade. E quando o Senhor te entrega, você tem essa certeza. Ele te entrega os planos. Ele começa a te... você volta a sonhar. Isso porque o Senhor está fazendo. Né? É algo que não vem, que você sabe que não é seu. É algo que é sobrenatural, que vem do Senhor. Amém. Glória a Deus. Porque, e é muito bom quando você faz essa diferença entre um sonhador e outro. Por quê? Porque há sonhadores que começam... Mas, como você falou, tem um sonho, mas às vezes não é de Deus, ou às vezes pode ser até de Deus. Mas, como há uma atitude, não tem uma atitude correta, não estão buscando as forças no Senhor, eles chegam até a metade. Não busca o conselho, não busca uma direção. Exatamente. Do Senhor. Então, eles chegam até a metade, são mediocres. O que significa mediocre, amor? Significa médio, que é médio acre. Acre, que é uma palavra grega que é na metade da montanha. Então, os mediocres são os que chegam só na metade da montanha. Aqueles que começam algo e deixam sempre pela metade, desistem sempre na metade do caminho. Né? Então, quero te falar uns conselhos. Amém? Quero te falar uns conselhos, quero te dar uma instrução do Espírito para você começar a administrar através do Espírito Santo o sonho que Deus te entregou. Amém. Amém? Então, quero que você possa entender, sempre haverão pessoas que virão para falar, isso não é de Deus, isso não é bom, não faça. Sempre pessoas vão vir para falar, é uma loucura. Amém. A gente passou por isso, não é, amor? A gente está vivendo, né, parte do sonho que o Senhor nos entregou. Quando a gente nem éramos casados, né, estávamos noivando, né? O Senhor nos falou, mas o Senhor nos falou, não foi um querer nosso. Vocês vão ir para outra nação. Aí a gente não sabíamos qual era a nação, né? E de repente o Senhor abriu uma porta assim de uma forma louca, porque tudo tem sido louco aqui, doido. E a gente casou e viemos de missionários para cá, né? Amém. E o pessoal falava, mas como vocês vão casar e vão ir, não tem nada e vocês vão para outro país, não sabem quem vai receber vocês. E a gente só se movimentou. O Senhor começou a abrir as portas, as coisas começaram a se destravar e a gente começou a obedecer. Mas as pessoas não entendiam nada. Porque como uma mulher grávida, né? Amém. Somente a mulher que está grávida sabe a experiência de estar grávida. Ninguém vai entender Nem o marido, né? Nem o marido vai entender quando elas têm
mudanças de ânimo, né? Um momento está triste, depois está feliz, ou quando ela tem vontade de comer alguma coisa, ou as dores que ela tem, ou quando sente que o bebê se movimenta. Só a mulher grávida sabe, né? Mas os que estão ao redor não vão entender nada. E assim Só os olha, sonhos né? de Deus, claro, né? Claro, ninguém vê, né? Ninguém vê. Ninguém sente o que ela sente, né? Mas com 8 meses, quando começa a acontecer tudo, né? Depois dá a luz, esse Sim. bebê, todo mundo fala, uau, que Sim, incrível, maravilhoso, né? que Que lindo. lindo. Mas, no começo, ninguém vê. Até fala, será? Né? Então, o que quero falar com você? Essas pessoas vão vir e vão te jogar na cisterna. Assim como aconteceu com José. Mas por quê? Porque quero te entregar uma palavra. A vida é feita de altos e baixos. A vida é injusta. Você tem que entender isso. A vida é injusta. A cruz de Cristo. Cristo, o que fez para merecer a cruz? Nada. O que ele fez de errado? Foi uma injustiça, né? Foi um inocente levado. Ele só curou as pessoas, né? Libertou os endemoniados, né? Ensinou a palavra. Ele foi a manifestação do reino de Deus. E ainda assim crucificaram ele. Quero te falar uma coisa, que você está falando, é injusta esta vida. Eu já falei para Deus, tá? Deus, é injusto o que está acontecendo comigo. Vou falar com você ele, não me responde? você é injusto, Você né? é injusto, Por que Deus. você permite que aconteçam essas coisas? Quero te falar uma coisa. Há um poder incrível em duas coisas, tá? Há um poder incrível no prazer e há um poder incrível na dor. Mas a dor movimenta de uma forma violenta os seres humanos. Algo acontece quando você passa por um período ou por um processo, ou você pode estar toda a sua vida num processo de muita dor. Não sei o que você está vivendo hoje, mas hoje quero te entregar uma palavra para que você possa ser livre de tudo aquilo que está acontecendo Amém. com você. Quero te falar, há um poder na dor. Deus usa a dor para te levar a um ponto limite para você se render. Amém. Então você pode falar, há muitos anos, e isso não muda, isso não acontece, eu faço, tento uma e outra vez, e não dá certo. Quero te dar um conselho. Não dá certo porque Deus está falando, não é com tuas forças, não é com teu pensamento, não é como você pensa, será do meu jeito. Então Deus está destruindo tuas forças, tua forma de pensar, para Ele te entregar como, te entregar o porquê, te entregar o como fazer, te entregar sabedoria, inteligência espiritual. Amém. Para você avançar, não no que você acha que você tem que fazer, mas sim no que Deus já preparou para nós, Amém. para nos fazer. Amém? Então Deus também usa a dor para quebrantar teus limites naturais. Quero te falar uma coisa. A gente, depois de ser missionário, não é, amor? Aqui no Brasil, estávamos maravilhosamente bem. Até havia um projeto, né, de ir para a Holanda por 4 anos. A gente pulava de alegria. E um dia, um belo dia, minha esposa aqui teve um sonho. E ela acordou e falou, Carlos, Deus me mostrou que temos que voltar para o Chile. Eu falei, tudo bem, né? Mas a gente não tinha como voltar. Não tínhamos dinheiro. Não tínhamos dinheiro, nada. Só que Deus providenciou tudo, né? Uma pessoa me liga, eu orei ao Senhor, falei, Senhor, vamos obedecer, mas não tenho como ir embora para o Chile. Mas me ligou uma pessoa, e essa pessoa nos deu uma oferta, e nos ofertou a passagem de volta. Isso foi 10h30, eu fiz a oração, meio-dia, eu já tinha a passagem
de volta para o Chile. Isso foi impressionante, como Deus se movimenta. Porque quando o sonho é de Deus, Deus se movimenta, Deus faz, Deus traz do norte, do sul, do leste e oeste. Deus vai trazer pessoas para te abençoar, para abrir portas e te conectará com pessoas chaves na tua vida. Ou não, amor? O que acontece? Quero que você possa entender. Há pessoas, o problema o problema das pessoas é esse que eu vou falar agora. Há pessoas que estão vivendo na dor, né? Elas se estacionaram, elas pararam na dor. Mas o Senhor não quer que você viva na dor, né? Que você faça morada na dor, que você coloque suas coisas na dor, no tempo da dor. Não, o Senhor quer que você viva a dor, mas avance. Que você tenha um avanço poderoso. Que seja só um período, exatamente. Né? Então, quero te falar uma coisa. O propósito da dor na nossa vida, ou a adversidade, né, que nós vivemos, é simplesmente para nos levar a amadurecer. Para a gente poder amadurecer e nos tirar de uma posição de vítima, né? De uma posição de falar, tadinho de mim, a vida é injusta, porque os outros têm e eu não tenho, porque a minha vizinha, né, tem a grama mais linda que a minha, porque sempre os outros têm as coisas que eu preciso, as coisas que eu quero, e eu não consigo nada. É simples, porque você se estacionou, você parou, você ficou preso em um sentimento que pode ter sido ruim. Eu não estou julgando o que você viveu. Pastor, você não sabe o que eu vivi, você não sabe o que aconteceu comigo. Claro, eu não sei o que aconteceu com você, mas uma coisa eu posso te falar: Deus é mais poderoso e mais gigante e mais poderoso que qualquer problema e qualquer circunstância que você está vivendo. Então, quero te falar, Deus, a primeira coisa que fará quando Ele te entrega um sonho é te levar a um processo para que você possa amadurecer, para poder administrar o que Ele te entregou nas tuas mãos. Sair de uma posição de vítima, de uma posição de reclamo, de uma posição de todo injusto, para uma posição de governo, onde você olhará as coisas de outra forma. Davi, quando viu o gigante, ele não falou, nossa, estava todo mundo assustado, né? Até o rei Saul estava assustado, ninguém queria brigar com o gigante. Diz que Davi falou, oh, incircunciso, né? Porque estava amaldiçoando a Deus. Ele falou, ninguém amaldiçoou meu Deus. Ele já tinha, era magrinho, era baixinho, né? E ele já tinha matado um urso, já tinha matado um leão. Olha a força que Deus tinha. Deus já estava preparando no processo. Ninguém conhecia Davi. Davi cantava, Davi fazia salmos, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu penso que ele cantava, que ele adorava o Senhor, ele fazia salmos, quando ninguém conhecia ele, quando ele estava aí, porque ele era o desprezado dos irmãos. Não, e até era, né? conhecido por isso, quando o rei Saul estava sendo atormentado por um espírito enviado por Deus, mandaram chamar Davi, né, para tocar a harpa. E dizia que quando ele tocava a harpa, ele adorava o Senhor, acalmava, né? Uau. O tormento, né, do rei Saul, né? Imagina. E disse que ele era o desprezado dos irmãos, né? Por quê? Porque ele era um filho que nasceu fora do casamento, né? Conta a história, né? Obviamente não sai na Bíblia, não sai especificamente, mas a história, os estudiosos, teólogos, pesquisaram, né, e chegaram à conclusão que Davi foi um filho nascido de fora do casamento. Por isso que quando chegou o profeta Samuel para ungir o novo rei, né, Exato. chamou todos os filhos, né, menos o Davi. O Davi, tenho um outro filho que está lá cuidando das ovelhas, né? É porque era um filho fora do casamento, né? E aí, não era legítimo. Não era legítimo, né? Então era o desprezado. Você pode estar nessa situação.
Mas Davi não reclamava, Davi adorava ao Senhor, Davi sabia que ele tinha nascido para algo gigantesco. Davi não perdeu seu tempo reclamando. Davi falou, se eu tenho que cuidar das ovelhas, eu vou fazer de uma forma incrível, porque eu não vou cuidar das ovelhas para meu pai, eu vou cuidar das ovelhas para Deus. Amém. Deus vai me ver, Deus vai me olhar, ainda que as pessoas não vejam o que eu estou fazendo, não me interessa, mas eu não perderei meu tempo reclamando da circunstância, ainda que eu não me sente na mesa, ainda que eu não seja, ainda que meu pai não seja orgulho do meu pai, da minha mãe, ainda que as pessoas falem, esse menino aí não dá, não tem jeito, ainda que as coisas não aconteçam na tua vida, quero te falar, se você tem uma atitude reverente ao Senhor, se você acredita nele, no sonho que o Senhor te entregou, Deus te buscará, Deus sabe onde você mora, Deus sabe o teu telefone, Deus sabe como tirar você do lugar de onde não acontece nada para o lugar onde acontecerá tudo. Amém. Disse Sim, que Senhor. Davi se enfrentou com um gigante. E Davi falou, hoje cortarei tua cabeça e darei ela para as aves. Uau, que impressionante. Quando Davi se enfrentou a esse gigante, para ele não fez para ser reconhecido. Ele fez porque estava insultando a seu Deus. Sim. Então, quero te falar uma coisa, há processos, há coisas que acontecerão na tua vida, que serão difíceis, que serão coisas que podem vir até te deixar por um tempo, em uma dor, sumido na dor, você literalmente sem se movimentar, sem esperança. Mas esta palavra, quero te falar uma coisa, esta palavra está te levando a acordar. Hoje, com esta palavra, eu quero te chacoalhar em nome do Senhor Jesus e que você possa entender que há algo que Deus colocou dentro de você, que Deus colocou e que abençoará a muitas Amém. pessoas. Então, número 1, amor, né? Pode falar? Sim. Vamos ver uns pontos, né? E o número 1 é minha atual situação não é minha realidade, né? Vamos ler Gênesis capítulo 37, versículo 7 ao 11. Para aqueles que estão anotando. Amém. Ponto 1, né? Para aqueles que estão anotando, recomendo anotar. Diz, minha atual situação não é minha realidade. Gênesis 37, versículo 7 ao 11, diz, sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. Enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu, então os irmãos lhes disseram, você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo, que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Amém. Então, as pessoas vão te falar, é impossível. O que você está me falando é uma loucura, é impossível, você está ficando louco, melhor vai para o hospício. Né? Mas também as pessoas vão te falar que ninguém fez isso antes, né? Que nem o que aconteceu com José, né? Era algo impossível. Sim. Como os seus irmãos, como ia chegar a acontecer isso? Um menino, o filhinho do papai, né? Porque era o preferido do papai, né?
o filho do papai ia chegar a ser isso, um menino imaturo, Claro. né? Caçula, né? O caçula, nesse momento, né, que ainda né? não tinha nascido, o Benjamin. Benjamin. Então, ele é o caçula, o filhinho do papai, o preferido, o mimado, né? Como vai acontecer isso? Então, as pessoas podem te falar isso é impossível. Como vai acontecer isso com... Isso é muito grande para você fazer, né? Essas coisas não podem acontecer. Então, até as pessoas vão te falar, você não tem os recursos para fazer isso. Verdade. Não existe recursos, você imagina seu salário, você ganha o salário mínimo, Tá ou você pensando está ter uma desempregado. Tá Como pens- não? O que está pensando? Você está, tipo, vivendo em outro planeta, né? Então, vão te falar todas essas coisas, né? Mas se Deus te mostrou uma Amém. visão, que Sim, nem Senhor. o que o Senhor fez com José, Sim, né? Senhor. Mostrou um sonho, deu um sonho, algo específico, e ele acreditou nisso. E ainda que as pessoas, os irmãos, as pessoas que ele esperava que Sim. apoiassem ele, né? Que acreditassem no sonho que Deus tinha dado, não acreditaram. E muitas vezes pode estar acontecendo isso, ou vai acontecer isso na sua Sim, vida. Senhor. Mas se o Senhor te falou, você tem que acreditar. Ainda que as pessoas que você espera que acreditem junto com você, é o sonho que Deus deu para você. Então você tem que acreditar. Ainda que Senhor. as pessoas, né, não falem nada. Diz a palavra, até o mesmo Paulo falou pro rei Agripa, né? Falou, Sim. eu não fui rebelde à visão. Né? O Senhor vai te dar uma visão, ou talvez já te deu um sonho. Não seja rebelde ao que o Senhor te fala. Ainda que aconteça o que aconteça, não seja rebelde a essas coisas. Amém? Sim, Senhor. Quero te falar, se Deus te entregou um sonho, né? Ele também O sustentará, né? Ele te dá a visão e Sim, também Senhor. a provisão. Aleluia. Amém? Isso Sim. que o Senhor nos entregou quando Amém. a gente veio, Sim, né, sim. assumir esse desafio de poder abrir uma igreja aqui, né, fundar a VMF Brasil, Sim. né, porque Fomos enviados, né? ninguém esperava que a VMF ia chegar até o Brasil, né, era algo inesperado. E quando a gente veio, o Senhor nos falou, né, se eu te dei a visão, é porque eu já te dei a Amém. provisão. E Sim, isso Senhor. declaramos na sua vida. Sim, Senhor. Né? Não existem terras abençoadas, existem homens abençoados. Uau. Onde você esteja, você vai ser abençoado. Porque não é a terra, somos nós Sim, que Senhor. temos a maior bênção, que é Cristo na nossa vida. Sim, Senhor. Amém? Olha o que diz Jó, capítulo 8, versículo 7. Jó, capítulo 8, versículo 7. Eu creio que esta palavra está abençoando muitas pessoas, viu? Amém. Eu sei que algo está acontecendo dentro de você. Amém. A gente não vê, né? Não sabemos, mas através do Espírito sabemos que há pessoas se alegrando neste momento. Amém. Há pessoas que estão dando glória a Deus porque esta palavra era para você. Amém. Que você está nos assistindo ou vai nos assistir depois. Amém. Sim, sim. Esta palavra veio para te mostrar que coisas poderosas estão por acontecer no meio da crise. Deus passará por cima disso e te mostrará que Ele é fiel. Jó capítulo 8, perdão, Jó capítulo 8, versículo 7, diz, o seu primeiro estado parecerá pequeno, comparado com a grandeza do seu último estado. Recebe isso como uma palavra profética. O seu primeiro estado parecerá pequeno. Pode ser que você esteja agora, ou seja um empresário e está passando por dificuldade, seja uma mulher que está na sua casa ou em crise familiar. Quero te falar uma coisa, ainda que a adversidade se veja maior e você se sinta pequeno, eu quero te falar ainda que teu atual estado, o seu primeiro estado, parecerá pequeno, quero te falar, será o estado que vai vir, será maior comparado com seu primeiro estado. Quero te falar o último estado. Eu quero te falar que esse estado chegou. Quero te profetizar que chegou esse momento glorioso na tua vida. Que coisas
poderosas estão e acontecerão cada vez mais na sua vida. Amém? Também quero te levar a este ponto, que é um ponto muito importante. Jó estava em um processo, em uma situação difícil. Ou não, amor? Sim. Os sonhos que Deus colocou dentro de você também te levarão a passar por momentos difíceis. Amém. Quando Deus nos enviou para o Brasil, você fala, foi maravilhoso, claro. Mas Deus nos enviou num momento que para nós não era muito bom. Era uma loucura. Nós chegamos com 2 malas e R$2. Assim Deus nos enviou. 2 malas e R$2. E Deus tem sido fiel. Amém. Mas eu quero falar para você, Deus provará tua fé. Deus provará se aquilo que você fala que é algo que Deus te entregou, que aquilo que você fala, essa empresa é minha, essa empresa é do Senhor, perdão, é meu filho é do Senhor, tudo que você fala que é do Senhor, Deus provará se é dele ou não. Eu falamos junto com minha esposa, nossa vida pertence ao Senhor. Eu estou seguro que mais de uma vez você cantou em uma igreja, ou alguma vez você falou na sua casa, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, né? E você chorou, e você se entregou, e você passou na frente. Usa-me, Senhor, usa-me para a tua presença, para a tua glória. Palavras bonitas, né? E você chorou, aí, Senhor, envia-me a mim. E você cantou todas essas músicas. Eu estou seguro, você está rindo do outro lado, porque eu sei que é assim. Mas no momento que Deus falou, chegou o dia, filho, vamos. Eu estou seguro que a maioria de vocês entrou num processo difícil e vocês não entendem por que vocês estão vivendo aquela situação. É porque um dia você falou, Senhor, aqui está a minha vida, eu te entrego, sim, faz como você quiser. Ou não é, amor? Ele nos processa, né? Para chegar ao cumprimento da sua palavra, Deus sempre vai nos processar. Por quê? Porque nós temos que estar preparados para receber o que o Senhor prometeu. Amém. Né? Diz a palavra que fiel é aquele que fez a promessa. Mas esse que é fiel, que é Cristo, nos processa. Sim. Você não vai dar um carro para o seu filho que tem 5 anos. Amém. Ele não tem a maturidade e a capacidade para poder dirigir um carro. Então, ele tem que passar um processo de crescer, de amadurecer, até chegar a ser de maior, né? E poder dirigir. É assim também na nossa vida. Você está passando pelo que está passando porque Deus está te preparando para que isso aconteça. Sim, Senhor. Olha, depois de todo esse processo, né? Esse processo difícil, né? Que ele estava passando, eu estava vivendo. Quero te falar, cada processo que nós vivemos tem um propósito. A palavra fala e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E o versículo não termina aí, porque diz, daqueles que segundo o seu propósito foram chamados. Então, o propósito da dor é que você possa conhecer a Deus em outra dimensão. Diz que os discípulos estavam no barco aí. E Jesus mandou eles passar para o outro lado, né? Vai até o outro lado. E Jesus ficou aí, né? Foi orar para o monte. E veio a quê? A tempestade. Aí eles começaram, vamos morrer! A tempestade, começaram a gritar. E daqui a pouco aparece Jesus, né? Caminhando sobre as águas, né? Imagina. Eles tinham medo de cair na água e se afogar. E Jesus aparece caminhando sobre a água, sobre aquilo que eles tinham medo. E disse que o Senhor falou, né? Aí teve quando Pedro caminhou sobre as águas, né? E tudo isso. Mas o que acontece? Disse que ele acalmou a tempestade. Eles já tinham visto Jesus curar doentes.
Eles já tinham visto Jesus ministrar a palavra de uma forma impressionante. Eles já tinham visto Jesus expulsar demônios, né? Mas nunca viram Jesus Cristo ver acalmar a tempestade. Que o vento, o mar, as ondas, né? As nuvens obedeciam a Ele. Então, naquele momento, os discípulos viram a Jesus em outra dimensão. Em uma dimensão de glória. Quero avançar, porque há algo que Deus quer falar conosco hoje. Jó falou, 42, versículo 5. Jó 42, versículo 5, diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu profetizo isso na tua vida. Que essa dor que você está vivendo, que esse processo difícil, isso, tudo que está acontecendo é para que você entenda que aquilo que você está vivendo é para que a glória de Deus seja manifestada. Amém. É para que os olhos espirituais sejam abertos e que você consiga ver como Jó viu a Deus. De ouvidos, como falou, né? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quero que você entenda, você será promovido da dor para a alegria, e a alegria será a tua fortaleza. Amém. Amém. Sim, Senhor, será a tua fortaleza. Jó capítulo 42, versículo 10 ao 13. Olha o que aconteceu com Jó depois desse processo difícil, onde ele perdeu tudo, até os filhos. Diz: o Senhor restaurou, Jó capítulo 42, do 10 até o 13. Diz: o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando até este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha tido antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos os que haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa. Eu profetizo isso na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. E se condoeram dele e o consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. Há coisas que Deus envia para nos provar, Deus provará a tua fé. E disse: e cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Uau, que incrível! Disse: ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Uau! Eu quero Deus profetizar. multiplicou. Nossa, de uma forma incrível. Deixa de chorar, deixa de reclamar. Ai, a vida é injusta. Olha o que Jó viveu. Mas ele não desistiu desse processo. Ainda que todo mundo falava: amaldiçoa-se Deus e morre, amaldiçoa ele. Ele preferiu se amaldiçoar a ele e não amaldiçoar a Deus. Não negar, não Senhor. negou a Jesus Cristo. Eu quero te falar uma coisa. Hoje eu estou viajando em aviões, eu vou para outros lugares, eu ministro em outros lugares. Deus nos abriu, não é, amor? Muitos lugares, minha esposa é testemunha. Eu passei processos duros, uma vez fiquei sem trabalho durante 1 ano, lembra, amor? Estávamos noivando, e eu descia para a igreja, passei por coisas fortíssimas na minha casa. Meus pais separaram, ainda me lembro, meus pais separaram, e por causa desse quebranto que a gente viveu como família, meu pai foi morar na casa da minha avó, e descobrimos que havia uma dívida enorme de água e de luz. Devíamos para ele, como se diz agora, Enel, né? Eletropaulo, sei lá, e para a conta da água. E a gente devia muito dinheiro, não tínhamos como pagar. Levaram, ainda me lembro quando chegaram e tiraram o relógio da luz e da água. Imagina, aí ficamos 3 anos sem água e sem luz. Foram os melhores 3 anos da nossa vida. Sabe por quê? Porque não tínhamos nada para fazer
Então, que era? Falar e orar. Eu fazia a casa e igreja, porque nossa igreja trabalha em casas e igrejas com vela. Eu chamava meus amigos e falava, porque Deus é poderoso, Deus te prosperará. E eu não tinha água e não tinha luz. Era uma loucura. Minha mãe fazia comida e dava comida para todos os meus amigos. E eu ministrava a palavra. Nunca parei, porque minha mãe me ensinou que essa não era a nossa realidade, que nós passaríamos por aí, mas que Deus teria algo maravilhoso para nós. E esse momento foi maravilhoso, onde nós entramos a entender que a situação não pode tirar a minha posição em Cristo. Mas nesse momento eu descia a pé, 1 hora descendo um morro, porque lá no Chile, né, onde nós moramos, Viña del Mar, Paraíso, é só morro, né? Então eu descia para a igreja, eu me ministrava, porque eu sou baterista, então eu tocava a bateria, eu ministrava, e eu ficava na igreja, não voltava para minha casa, então ficava todo dia domingo lá na igreja, e voltava para minha casa a pé, 2 horas subindo o morro. Eu chegava 1h da manhã, 1h30 da manhã na minha casa. Por quê? E como eu caminhava, como eu subia, todo mundo pegava o ônibus, todo mundo tinha carro, ia embora para sua casa. E eu era o último que saía daquele lugar. Por quê? Porque eu amava o Senhor, para mim era maravilhoso servir ao Senhor. Muito tempo depois, as pessoas ficaram sabendo que eu não tinha dinheiro para voltar para casa. E a igreja começou a me dar, obviamente. Mas nos primeiros meses, ninguém ficou sabendo disso. Por quê? Porque eu entendi que Deus estava provando a minha fé. E quando eu voltava caminhando, e que era meia-noite, ia subindo aquele morro, sozinho, porque dia domingo de noite não tem ninguém na rua. Ia subindo, cantando, louvando, agradecendo, falando: Senhor, obrigado pelas pernas que o Senhor me deu, obrigado porque o Senhor me dá fôlego, obrigado porque o Senhor é fiel comigo. E não reclamava, e subia e chegava em casa e falava: obrigado, Senhor, porque você está comigo. Muitas vezes, quero te falar, no meio do caminho eu sentia medo, sentia coisas, mas aí eu vi também anjos me cuidando, eu Amém. consegui ver anjos me guardando, eu consegui ver a glória de Deus num momento difícil. Mas eu sempre soube que essa não era a minha realidade, amor. Não era. Era só um processo. Era só um processo. Por isso quero te falar, deixa de reclamar, deixa de falar é injusto. Não, usa essa adversidade, assim como Jó não amaldiçoou, assim como José, que vamos entrar aqui, né? José foi vendido, foi levado para o Egito, não é, amor? O que diz aí, Gênesis? Vamos ver o ponto 2, né? Ah, verdade. Aqueles perdão. que estão anotando, Tô ponto 2. emocionado. Número 2, Deus tirará você da comodidade e te fará avançar em meio da dor. Uau. No meio da dor. Então, Deus tirará você da comodidade Aleluia. e te fará avançar no meio da dor. Vamos ler Gênesis 37, versículo 26 ao 28. Gênesis 37, do 26 ao 28, diz assim: Então Judá disse aos irmãos: O que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Amém. Então, às vezes, não entendemos Sim, por Senhor. que Deus permite algumas dores na nossa vida. e nos frustramos, né? Muitas vezes a gente fala, como falamos no começo, Deus é injusto porque isso acontece comigo, que eu fiz de mal, que eu fiz de ruim para que acontecesse isso. Nem muitas vezes a gente não entende e se frustra. Mas é o processo que nós temos que passar, esse processo de maturidade, até que a palavra do Senhor se cumpra nas nossas vidas. Amém. Glória a Deus, né? Amém?
Então José é levado para o deserto, né? Sim. Para o Egito, né? né? Tirado da cisterna e depois levado para o Egito, né? Um lugar cheio, tipo, um lugar que era totalmente diferente, o ambiente que ele tinha crescido, né? Junto com seu pai. Era um mimado, né? É. Era, não sei como se fala aqui, mimado mesmo? Mimado, sim. Né? O bonitinho, o filhinho do papai, né? Mas o que acontece? Inclusive, pode falar. O ambiente que ele se ele cresceu, era um lugar de comodidade. Sim. Né? Os irmãos eram velhos, tinham sua família, mas estavam do lado do papai, né? Trabalhavam no que o papai falava. Ele também não, e o José não fazia nada, tinha as túnicas de cores, a melhor roupa nesse tempo. Então tirou ele da zona de conforto, da comodidade, para o levou para uma terra difícil, né? Uma terra difícil, diferente, sozinho. Somente para treiná-lo e processá-lo para o cumprimento do que o Senhor tinha falado, né? Uau, que tremendo isso, amor. Vamos ler Gênesis 39, do 1 ao 3. Diz assim: José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Uau, que tremendo, né? E vamos também para Gênesis 39, agora o versículo 19 ao 23. Diz assim: Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse: Foi assim que o seu escravo me tratou. Ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou as mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém. Nós podemos ver aqui nessa passagem, nas duas passagens, né? Vemos que ainda de estar numa terra totalmente difícil, obviamente ficou escravo. Sim. Né? Foi acusado injustamente. Primeiramente, passar de estar com o papai, ser um mimado, guardado. Depois foi para uma terra difícil, ficou escravo. Sim. E depois culparam ele de algo que ele não fez, né? Totalmente injusto. Mas nós vemos algo chave aqui. Amém. Que ainda no processo difícil, Sim, ele prosperava. Aleluia. O Senhor prosperava José. Imagina, Sim, Senhor. Até o carcereiro confiava em José e ele, estando preso, cuidava dos outros presos, né? Imagina. Muitas vezes a gente vê isso, a fidelidade do Senhor no processo. Nós vemos. E eu tenho um testemunho muito maravilhoso, né, a respeito do que eu passei no ano passado, né, com meu irmão. Ele foi desenganado pelos médicos. A maioria das pessoas que são da VMF, bom, todos sabem do processo que eu passei, né? E era difícil porque vinha mais notícias que o tumor cresceu, que ele vai morrer, que não tem mais jeito, que ele não vai aguentar a quimioterapia. E nós acreditávamos e seguíamos acreditando. E o processo que nós passamos, nós vimos a fidelidade. Porque aos olhos naturais, o processo era ruim
E a gente falava, por que acontecem essas coisas? Por que o Senhor permite? Mas nesse processo nós vimos, meu pai, que estava totalmente afastado do Senhor, se entregou completamente, ele está servindo o Senhor, está sendo discipulado. Bom, agora não está acontecendo, mas antes da pandemia estava se fazendo casa igreja em casa. Então nós vemos, você vai ver a fidelidade e como Deus alinha todas as coisas no momento da crise, no momento da dificuldade, tal como aconteceu com José. Ele estava no cárcere, estava preso, mas ainda assim, nesse processo, ele viu a fidelidade do Senhor. E bom, e agora, né, todo mundo sabe, meu irmão, em fevereiro, recebeu a notícia que o câncer sumiu do corpo dele. Amém. Mas todo esse processo foi para nós experimentar a fidelidade do Senhor. Amém. E como o Senhor começa a guardar, como o Senhor começa a agir. Glória a Deus. Então, a graça de Deus, quando chega à nossa vida, ela vem para te mostrar que ela não te deixará como você está. Cristo tem que transformar a tua vida. Deus colocou Potifar e logo o carcereiro para formar o caráter de José. Também Deus colocou ele na cadeia em todo esse processo para que ele entendesse que ele não tinha que se apoiar em nada mais que Deus. Não era seu pai, não eram seus irmãos, era Deus que cumpriria o sonho que Deus tinha entregado para ele. Então hoje nós temos que entender que às vezes você passará por situações que você nunca imaginou, mas isso será para te provar e para te promover a outra dimensão gloriosa. Então quero te falar, quero que você fale isso para você mesmo. Essa frase é uma das frases que minha esposa mais usa, né? Que disse? Que eu não vim aqui na Terra procurando um propósito. Foi o mesmo propósito do Senhor que me trouxe aqui na Terra. Então você não está aqui tentando saber ou tentando descobrir ou procurando para que você é útil, né? O propósito foi, na verdade, o mesmo Deus que te criou, que te enviou aqui nessa terra. Agora é através de Cristo como nós vamos saber o que a gente vai começar a descobrir o que há dentro de nós e por que nós temos Cristo na nossa vida e que temos que fazer aqui na Terra até os últimos dias da nossa vida, né? Essa vida que é tão curta, né? Que temos que aproveitar bem o tempo. Quero te falar uma coisa e já vamos entrar para poder também participar da ceia do Senhor. Amém. Mas eu quero te falar, quando o tempo de Deus chega, ninguém pode me deter. E esse tempo chegou na tua vida. Amém. Quero profetizar isso. Amém. Chegou. Josué capítulo 1, versículo 1 ao 9, e quero ir rápido aqui. Deus disse a Josué, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, está morto, prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês. Receba isso como profecia, como uma palavra profética. Como prometi a Moisés, o território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Éufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Receba essa palavra. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles.
Tão somente seja forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido. Por onde quer que você andar, não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Eu profetizo e declaro que você tem que se movimentar. Josué tinha sido treinado durante 40 anos no deserto para tomar a sua herança. Amém. Glória a Deus por isso. Também fala a palavra que estava Caleb. Olha o que diz em Números 14, versículo 20 e 24. O Senhor respondeu: conforme me pediu, eu perdoei, porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezam haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve um outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, a sua descendência a possuirá. Uau! Quero te falar uma coisa, Josué, e Caleb entraram na terra prometida. Eles entraram, únicos que entraram de toda a turma que saiu do Egito, de mais de, 6 milhões de pessoas, os únicos que entraram na terra daquela geração foi Caleb e Josué. Imagina, todos os outros não entraram porque nunca se prepararam. Eles não estavam entendendo que todo esse processo que eles estavam vivendo era para que Deus estava provando o coração. Foram 42 jornadas, 42 42 lugares que eles passaram, onde Deus provou o coração deles, e ninguém foi aprovado. Inclusive, Caleb e Josué representam toda uma geração, porque Josué era jovem, sim, né? Mas Caleb era um velhinho, né? De toda essa geração que morreu no deserto, o único velhinho aí foi Caleb, né? Inclusive, Caleb significa fiel, né? Isso significa Caleb. E Josué, essa semana o apóstolo Lucas falava, né? Que se significa Deus guarda, né? Amém. Então, isso representa uma geração, mas é uma geração que tinha outro espírito. Não era como a outra geração dos israelitas que morreram, que só murmuravam e reclamavam do processo. Não, eles sempre confiaram e permaneceram fiéis à promessa que o Senhor tinha falado. E por isso eles entraram no cumprimento, na realidade dessa promessa. Amém. Quero te falar uma coisa. Disse que José também foi tirado apressadamente da cadeia, por causa do dom que ele tinha. Ele se preparou. Disse que ele ficou 14 anos na cadeia, né? E disse que estava lendo na tradição hebraica, disse que ele aprendeu 70 idiomas, porque ele ficou com os presos do rei. E naquele tempo, quando veio a fome sobre a terra, sabe quantas nações haviam sobre a terra? 70. Então, tudo que nós vivemos, tudo que a gente passa é por um propósito glorioso. Uma preparação. Uma preparação. Então, quero falar uma coisa para você. E quero só falar claro. uma coisa. Né? Nós não podemos estar como o povo de Israel que não entrou na terra prometida reclamando do processo. Eles não entraram, eles morreram no deserto. Se você está reclamando, não faça isso. Se arrependa neste momento.
porque senão nunca você verá o cumprimento da promessa, as coisas se realizando, os Sim, sonhos se Senhor. realizando. Seja como Caleb, como Josué, seja como José, que ele se preparou e sabia que esse processo era somente a desculpa de Deus para levar ele à maturidade. Amém. E ele acreditou, e ele adorou o Senhor, ele serviu o Senhor e esperou o momento certo, quando tudo se cumpriu. Este é o ano, recebe esta palavra profética, onde você sairá apressadamente do lugar Amém. da angústia, Sim, do lugar Senhor. da tristeza, do lugar do deserto. Eu declaro que tudo que você está vivendo, ou se você está entrando, Amém. quero que você entenda, o deserto, o lugar de prova, é somente o treinamento de Deus para as coisas gloriosas que vão vir. Amém. Sim, Esses Senhor. homens tinham 3 coisas em comum. Eles tinham um coração disposto e amavam a Deus. O segundo ponto, eles serviram aos semelhantes ainda no processo duro que eles estavam vivendo. Josué encontrou a terra junto com Caleb. Eles espiaram a terra. Eles viram como era maravilhosa. Quando voltaram, diz a palavra que quando eles voltaram, os israelitas não acreditaram. E eles ficaram impactados. Eles falavam, esta palavra está para, não quero me estender mais, mas está em Números 13, versículo 26 ao 31, mas eu quero falar o que Caleb falou. Disse, então Caleb, porque eles reclamaram, não temos que ir, não, imagina, há gigantes, não, é uma terra difícil, impossível, não vai acontecer. A gente vai morrer. A gente vai morrer, claro. Disse, então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com eles disseram, não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha a mentalidade, né? Olha o que acontece em Números 14, versículo 4 até o 10, diz, e diziam uns aos outros, vamos escolher um chefe e voltarmos para o Egito. Olha, sempre você vai ter a opção de voltar para trás. No meio do caminho, você já viu até a terra. Mediocridade, a mediocridade. Você viu, disse que, como fala, o cacho? Sim, cacho de uva. Um cacho de uva. Disse que entre 3 pessoas estavam trazendo um cacho de uva. Essa era a abundância que havia na terra. A terra prometida representa Cristo, representa o propósito. E disse, e eles queriam voltar. Que loucura é essa, querendo voltar? Mas, disse que eles responderam, né? Disse, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenha medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenha medo deles. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Caleb deviam ser apedrejados, porém a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro e a todos os filhos de Israel. Por que estou falando sobre isso? E já quero entrar para poder tomar a ceia do Senhor. Por que quero falar sobre isso? Porque Josué e Caleb, e porque José tinham uma atitude diferente? Porque eles decidiram comer de Cristo. Como assim, pastor? Se Cristo ainda não estava, né? Mas, através da simbologia, Cristo sim estava.
Em 1 Coríntios 10, versículo 1 ao 4, diz: Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Amém. Quero que nos preparemos, amor. Amém. Amém. Quer falar? Aí onde está na sua casa, por favor, se tem sua família aí, chame, que vamos celebrar, né? Participar. Vamos participar da ceia do Senhor. Amém. Quero te falar uma coisa. Disse que veio, José estava na cadeia, não é, amor? E disse que ficou preso o padeiro e o copeiro. Lembra? Padeiro e o copeiro do rei. E disse que eles tiveram sonhos. Disse que um viu que morreria, né? Sim. Que ele olhou que as aves comiam, né? Da cesta, né, que estava na sua cabeça. Então, ele viu a sua morte. E o copeiro que dava na mão do rei, né, que dava, exprimia, né? Exprimia, se fala aqui? Sim. Umas uvas na copa do faraó. E José interpretou o cálice, ou né? a taça. Na taça, perdão, na taça. Copa chilena. Né? Perdão. E o que acontece? Disse que o que José falou aconteceu. O padeiro morreu e o copeiro voltou para servir o rei, né? Sim. Que era Faraó. Isso tem uma simbologia tremenda, porque aqui está representado no pão, está representado o corpo de Cristo. E no copeiro está representado o sangue do Senhor. Como assim, pastor? Claro. Disse que José estava preso. O propósito estava preso. Tudo que ele tinha que fazer para ele passar e governar, algo tinha que acontecer. Quero te falar uma coisa: Cristo morreu por você e por mim. E ele nos fez filhos. Ele nos colocou numa posição celestial. Disse que estamos juntamente com Cristo em lugares celestiais governando. Então, o padeiro, a morte do padeiro representa a morte de Cristo. De Jesus, né? Do Cordeiro. Que diz a palavra que por nossos pecados foi moído, né? Foi esmagado. Foi partido por causa das nossas transgressões. Mas também diz a palavra que o copeiro falou diante de Faraó. Falou diante de Faraó, o copeiro. E de quem falou? De José. José. Conheça um homem. Então, que foi? O sangue justificou José e tirou ele da cadeia. Assim como o Senhor, através do seu sangue maravilhoso, nos limpou de toda transgressão. Amém. E injustiça. E que nós estávamos em transgressões e pecados. Sim, então, o sangue do Senhor nos fez justos e nos tirou da prisão. Amém. Do pecado e da morte. Então, hoje, quero que nos preparemos, amor. Quero pedir que você possa trazer o pão. Amém? Aqui está o pão. E também o cálice, né? Que depois. Mas deixa aqui. Amém? Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios 11, 23. Quero que você entenda, esta palavra era para você, amém? E vamos selar esta palavra, vamos agradecer esta palavra. Amém? Comendo de Cristo e bebendo seu sangue. Amém? Uau, o que diz amor? 1 Coríntios, por favor.
1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 24. Queremos que você possa ir pegar Sim. seu pão, seu suco de uva. Amém. E vamos orar pelo pão. E vamos ler 1 Coríntios 11, 23 ao 24. Diz: Porque eu recebi do Senhor o que também Sim, Senhor. lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Amém. Oramos pelo pão? Amém. Pode orar? Quero que você tome o pão e possa fechar seus olhos e orar. Diz a palavra que quando nós participamos da ceia, temos que discernir Amém. o corpo de Cristo. Amém? E não veja isso como um pão. Sim. Esse é o corpo de Sim, Cristo Senhor. que foi entregue por nós. Diz a sua palavra que pelas suas feridas nós fomos curados. Sim, Senhor. Amém? Que esse foi um castigo, mas que nos trouxe paz. Amém? Então, eu quero que você ore junto com sua família. E você diga: eu me rendo e eu reconheço que esse é você. E no momento que você coma esse pão, algo glorioso começará a acontecer. Senhor, te agradecemos, Senhor. Pai, por este pão. Te agradecemos pelo teu corpo que foi Sim, entregado Jesus. por nós. Senhor, esse Sim, sacrifício Senhor. nos redimiu e nos fez salvos, Senhor. Por isso nós te agradecemos e discernimos o teu corpo, Pai. Senhor, declaro, Senhor, sobre cada pessoa que está participando aí nas suas casas, que está participando desta ceia, Senhor. Declaro que no momento deles comer este pão, algo glorioso acontecerá no interior delas, Pai. Senhor, se há, Pai amado, doenças, se há inclusive doenças na alma, no coração. Sim, Senhor. Senhor, declaro cura em nome de Jesus. Declaro restauração, Pai. Senhor, nós te agradecemos Sim, por Senhor. este tempo e declaramos, Senhor, um novo tempo nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Pode comer o pão. Amém. Obrigado, Deus. A palavra fala também, 1 Coríntios 11, 25 ao 26, diz: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Senhor, nós oramos, Pai, pelo sangue. Nós oramos. E te agradecemos, Senhor, pela nova aliança, Senhor, em nós, pelo novo pacto que o Senhor fez, Senhor, através do teu sangue, na cruz do Calvário. Senhor, hoje nós comemos e bebemos Cristo, Senhor. Não fazemos isso por uma tradição. Nós estamos falando através, Senhor, desta ceia, deste ato profético. Amém, que o Senhor governa, que o Senhor sigue vivo, aleluia, mas hoje sigue vivo dentro de nós e através de nós, Senhor. Nós comemos e bebemos, Senhor, de Ti. E por isso que o Senhor nos levará a coisas poderosas. Caleb e Josué
conseguiram entrar e possuir essa terra. Caleb disse que ele recebeu a promessa com 40 anos. E depois disse que com 85 anos ele falou: ainda estou como que se tivesse 40 anos. Eu tenho a mesma força. Sabem por que Caleb, ainda com 85 anos, tinha a mesma força? Porque ele comeu do maná no deserto, porque ele bebeu da rocha que era Cristo. Ele comeu de Cristo e ele bebeu de Cristo. Então ele foi preparado no deserto, ainda no momento difícil. Ele decidiu comer, se preparar, se guardar, se separar para Cristo, para o propósito eterno. E ele já estava preparado com todas as forças espirituais para possuir a terra. Senhor, hoje nós comemos e bebemos de Ti, não importa a circunstância, a situação que esteja vivendo. Senhor, hoje declaramos e decidimos comer de Ti e beber de Ti. Senhor, Te agradecemos, Pai, pelo sangue, e declaramos, Senhor, que somos mais do que vencedores em Ti. Amém, em nome do Senhor Jesus, pode beber o sangue do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Pai. Toma um momento aí, se você está com sua família. Esqueça do horário, do que tem que já fazer passamos, depois. Mas eu quero que você tome a mão que está do seu lado ou abrace, se está sua esposa, seus filhos. Esse é o melhor momento, o melhor lugar onde podemos estar na sua presença, desfrutando dele. Mais que um almoço, ele é a nossa verdadeira comida, nossa verdadeira bebida. Glória a Deus. Desfrutar a Cristo todos os dias, as riquezas da sua graça. Nós te exaltamos, Pai amado, te engrandecemos. Sim, Senhor. Ora aí como família. Se você está com sua família, sim, Senhor, orem como família, declarem coisas, se há coisas travadas como família, se há projetos, se há sonhos que o Senhor está dando, aí coloca diante do Senhor. Se há um milagre que vocês estão esperando, se há momentos que estão passando dificuldades financeiras, sim, declarem aí ao Senhor com fé, orem, peçam, diz a palavra, se dois concordarem em alguma coisa, amém, e pedirem ao Senhor, Ele dará. Concordem aí em fé e declarem diante do Senhor. Sim, Jesus. Oh Santo, te exaltamos, te agradecemos por este momento. Glória. Não nos importamos com o que vai acontecer depois, com o almoço, com o que temos que fazer. Sim, Senhor. Tu és o mais importante. Glória a Ti. Tu és a nossa vida. Você não é parte da nossa vida, nenhuma parte importante. Você é a nossa vida, aleluia, Pai. Tu és Cristo, a nossa vida. Oh, glorioso Senhor, glorioso, te exaltamos, adora aí. Levanta esse altar de adoração como família, esse altar familiar. Oh, Santo, te exaltamos, te agradecemos, obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício, porque isso veio para nos dar essa vida eterna, essa vida Zoe, Senhor, que habita dentro de nós, a tua vida divina, essa vida que tem todo o poder, toda a capacidade, está dentro de nós. Esse é o maior presente que nós podemos ter. Oh, Santo, Santo. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo.
Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Amém, Senhor. Te exaltamos. Queremos agradecer a todos os que se conectaram. Aqui meu celular travou, então não consigo ver desde o início quem se conectou, mas todos se conectaram, e também o pessoal do Chile, e também um abraço para Lili, né? Todos os que formavam parte daqui da VMF Osasco, né? Eu sei que a Cleide e o Leandro conhecem ela, né? Ela é da Argentina e ela morava aqui em Osasco, né? Aí o Senhor levou de volta ela e as suas filhinhas, né? De volta para a Argentina, e de lá ela está assistindo, né? Um abraço, vou falar em espanhol, né? Um abraço, Lili, te amamos. A Hanna também, a Bruna, que están ahí contigo, viendo esta transmisión, te amamos, eres importante para nosotros, amén. Queremos dar gracias a todos que se conectaron, y ahí se algum amigo, dos seus amigos não conseguiu se conectar, fala para eles também assistir, porque tudo aqui fica gravado, amém. Se você quer assistir pela segunda vez, para ainda mais comer essa palavra, pode assistir. Um grande abraço a todos e amamos vocês. Tchau!